Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, 12 de fevereiro. O tema de hoje, para a nossa aula mega, é como obter alívio quando nem se sabe que é uma pedra no sapato. Um tema bem curioso e a gente vai falar sobre isso hoje. Quero agradecer quem está ao vivo, quero agradecer quem vai assistir essa live depois. Sejam todos bem-vindos. Eu intenciono que essa aula seja proveitosa, que seja transformadora, que te auxilie no seu caminho e que também possa ajudar o maior número possível de pessoas a se conectar consigo mesmo, com a sua essência. Eu sou Kátia Artuzzi, sou terapeuta e o meu propósito é auxiliar as pessoas a resolver seus conflitos e desafios de uma maneira profunda, ao mesmo tempo que leve, bem-humorada e consciente da espiritualidade. Nesse caminho, hoje já estamos na nossa sexta aula do Mega, né, que é um projeto nascido do coração, por intuição, que fala de meditação, escuta, gratidão e abundância. E a nossa proposta é fazer essas aulas ao vivo, compartilhando com vocês a experiência, né, que temos tido aí na vida, na trajetória, e que possa nos auxiliar a manter essa consciência, conexão e transformarmos o mundo, né, deixando o mundo mais leve. E a gente falou, né, já nas aulas anteriores sobre um pouquinho de cada, né? Sobre meditação, sobre escuta, gratidão e abundância. E isso, a proposta é que a gente esteja sempre mantendo esse ritmo, trazendo sempre coisas novas para a gente ir cada vez num lugar mais fundo dentro da gente. Ok? Que bom. Muito feliz com a sua presença aqui comigo. Para quem já está ao vivo, estou vendo quem está chegando. E para quem vai chegar depois, porque a conexão ela não tem tempo nem espaço. E eu tenho certeza que se você está aqui assistindo essa aula hoje, ela tem algo para você e você também tem algo para contribuir para o mundo, né? Basta a gente colocar essa intenção e ir se abrindo para essa transformação. Maravilha. E então já vamos entrando no tema, né? Esse tema ele já vem para mim há algum tempo, né? É, é interessante porque eu tive na semana passada, algumas pessoas me procuraram, alguns clientes, alguns amigos, e eu vou recebendo, né, o pedido de ajuda, uma partilha, e de certa forma tudo que vem para mim amanhã, ontem, né? Eu tenho oportunidade no hoje de compartilhar, de aprender junto e trazer aqui. Então, eu estou muito grata por essa oportunidade de falar, de me abrir para ser um canal aí de uma voz, né? Uma voz interna. Bom, que será que significa isso? Como obter alívio quando nem se sabe que há uma pedra dentro do sapato? Parece um pouco contraditório, né? É muito incômodo. Alguém aí já teve uma pedrinha no sapato? Pode colocar para mim, falando efetivamente, assim, de você estar andando num certo terreno e às vezes entra uma pedra no sapato. Então, quem quiser participar, comentando, eu já tive essa pedra no sapato, né? De vez em quando tem. Eu moro em região rural, de vez em quando entra uma pedrinha. E, e aparentemente é meio inconcebível a gente ter uma pedra dentro do sapato e não se dá conta, falando dos pés. Mas é muito mais comum do que a gente imagina ter uma situação de desconforto, né? Aqui a pedrinha no sapato está trazendo essa analogia. A gente tem uma situação de desconforto ao qual a gente não tem nem consciência. A gente não tem nem consciência de que isso tá nos incomodando, de que tem algo que está ali já há um tempo e às vezes a gente acostuma. Então, existem algumas situações
que eu queria trazer três abordagens sobre essa questão da pedra no sapato. Quando ela entra de imediato, e aí eu me dou conta. Quando ela já está ali um tempo e eu já me acostumei com ela. Ou quando minha vida tem uma mexida e é aí que eu descubro que eu estou andando com uma pedra no sapato e que eu nem sabia que ela estava ali, né? Então, às vezes a situação é de imediato, né? Se eu estou atenta ao meu momento, e quando vem o incômodo, ele é muito claro para mim, eu não tenho dúvida que aquilo está acontecendo. Então, se eu estou andando e tem uma pedra, eu vou parar, eu vou sacudir o meu sapato, vou limpar o pé e está resolvido, né? Mas na vida nem sempre é assim. Às vezes a gente está com uma situação que no início eu não tenho tempo para olhar para ela e ela começa a martelar, começa a me incomodar. E eu falo, daqui a pouco eu olho, daqui a pouco eu resolvo, e aí entra a correria do dia a dia, e eu acabo postergando, eu acabo adiando essa situação e não olhando para ela. E quando eu vejo, ela continua ali, mas eu já me esqueci, né? Eu já me esqueci que aquilo está acontecendo. E como é isso? Quando eu me esqueci que tem uma situação, não me acomodei, né? A famosa zona de conforto, né? Eu tô com uma situação, ela não é agradável, mas eu já acostumei. E às vezes tirar a pedra vai me gerar uma outra dor. No final pode dar um alívio, mas às vezes aquela situação, ela já gerou até um buraquinho. Então tirar algo que me incomoda vai me gerar uma dor. E aí eu evito, eu adio, porque eu não tirei, não olhei para aquilo no tempo adequado, certo? É uma situação. E aí a terceira situação é quando eu estou seguindo a minha vida, né? E aparentemente está tudo conforme, né? Tem um relacionamento, meu trabalho me nutre e tem boas relações com os amigos e tal. E de repente algo dentro ou fora, uma doença ou um problema mesmo no trabalho ou no relacionamento mexem comigo, né? As coisas começam a desandar. E aí eu vejo que aquilo que estava bom, estava agradável, já não está mais. E aí eu preciso olhar para aquilo. Aquilo começa a me chamar a atenção, né? Aparentemente algo externo que aconteceu e me chama para eu olhar para aquilo. O que será que é essa situação que está me gerando um desconforto, que está me gerando um problema, tem para me dizer? Na hora, nada vem com legenda, né, gente? A vida da gente não vem com legenda, não vem com manual. Então, quando acontece o problema, não necessariamente eu estou apta, estou presente para perceber que aquilo tem algo para me ensinar. Não, não. Está mexendo comigo e tem algo que eu preciso resolver, né? Às vezes é uma dor física, e o que eu faço com a dor física? Eu tomo um remédio e aí eu não sinto. Se é um problema no relacionamento, às vezes eu encerro aquele relacionamento. Se é um problema no trabalho, eu mudo de emprego, eu procuro um outro lugar. Se é um ciclo que eu convivo e não está legal, eu vou buscar outro. E às vezes a gente vai passando de situação a situação e não entende, e não trabalha o ensinamento daquela situação, daquele desafio, daquela pedrinha no meu sapato. E eu vou trocando de sapato, mas a pedra não está no sapato, a pedra já meio que incorporou no meu pé. Então eu troco o sapato, aparentemente eu troco, eu mudo a situação externa, mas aquilo que me causava dor, conflito, desafio, continua, né? E até que eu amplie a minha visão para olhar para aquilo sob uma outra perspectiva, uma perspectiva mais ampla, a situação muitas vezes se repete, se repete, se repete. E aí a proposta é essa, né? Então é sobre isso que eu quero
conversar hoje, né? O que eu faço quando eu me dou conta que eu estou caminhando a minha história e tem uma pedrinha ali? O que eu posso fazer para mudar essa situação, né? Bom, na situação prática objetiva é parar e tirar a pedra. E talvez numa situação de vida profissional, de saúde, familiar ou até filosófica, eu também preciso parar e tirar essa pedra. Mas diferente da minha situação prática objetiva, que basta eu tirar a pedra no pé do sapato, numa situação com um envolvimento maior, eu preciso muitas vezes olhar para aquilo, né? Entender qual é o ensinamento daquilo, por que eu ainda não tinha me dado conta, e agora que eu estou me dando conta, o que realmente eu posso fazer para mudar, para trazer algo que vai me engrandecer, que vai me transformar, e como evitar que as próximas pedras fiquem meses, dias, anos no meu sapato e sem eu me dar conta disso. Tá fazendo sentido para quem está me ouvindo? Tudo que está sendo dito? Você hoje tem alguma situação na sua vida que está te incomodando de uma sobremaneira e você não sabe por onde começar para tirar essa pedra? Que às vezes é algo que não basta saber que está na sua vida e tirar, que envolve outras pessoas, que envolve questões mais delicadas na sua vida? Se você quiser, coloca aqui nos nossos comentários, tanto se você está assistindo ao vivo, quanto se você está assistindo depois, para que a gente possa vir e conversar e dar um retorno para vocês. É legal esse feedback, é legal essa partilha, para a gente saber que realmente o que a gente está trazendo agrega para você. Então, se você quiser trazer a sua pedra hoje, né, pode colocar aqui, por gentileza, que nós vamos comentar. Gratidão. Olá a todos que estão aqui assistindo. Bom, enquanto vocês vão trazendo seus comentários e observações, né, já tem aqui um comentário, né, que o padrão se repete, da Ana Stephanie. Traz essa mensagem. Sim, eu gosto muito de trazer uma expressão, Ana, que é observar os nossos hábitos, né? Que é sobre autoobservação. Você sabe disso, que a gente conversa muito sobre isso. Mas no sentido que eu não sou o meu hábito, eu não sou o meu padrão. Então, até que eu identifique que existe um padrão, que existe um hábito, que existe uma pedrinha no meu sapato que está me chamando a atenção para algo, muitas vezes eu me identifico com o comportamento, eu me identifico com aquele hábito e eu acredito que eu sou aquele hábito, que eu sou daquela maneira. E quando eu cristalizo, né, esse conceito sobre mim mesma, fica muito difícil eu mudar. Porque se eu sou daquele jeito, eu já determinei o meu comportamento, eu já determinei a minha reação dali adiante. E não é bem assim, né? Todos temos hábitos, padrões, comportamentos, crenças, mas que foram sendo desenvolvidos, né? Desde a primeira infância, muitas vezes no útero, né? Padrões que a gente ouviu e isso entrou direto no nosso oceano do nosso inconsciente, e quando a gente vê, a gente está repetindo, sem saber o que houve, que caminhão que atropelou, que caminhão de pedra que caiu por cima da cabeça até atingir o meu sapato. E às vezes eu estou preocupada com uma pedra no sapato, sendo que tem algo bem mais amplo do que isso. Então, esse passo da consciência, né, da autoobservação. E hoje, dentro desse tema da pedra no sapato,
né? Como que eu posso obter alívio de uma situação que me incomoda, quando eu ainda não estou nem consciente que ela existe ou que eu estou repetindo um padrão, né? Falando numa outra linguagem sobre a questão da pedra no sapato, quando eu não estou nem consciente de que isso está acontecendo comigo, como que eu faço para mudar, né? E não tem como mudar se eu não sei o que está acontecendo. Não tem como eu buscar uma melhora se eu não estou sabendo que mal eu estou causando a mim ou alguma outra pessoa que convive comigo, certo? Então, para que haja uma mudança efetiva, o primeiro passo é uma tomada de consciência. E dentro do que a gente fala, tem falado ao longo dessas semanas, sobre meditação, sobre o mega, né? Meditação, escuta, gratidão e abundância. O primeiro passo para a gente poder entrar nessa percepção e sair desse padrão automático, tanto de repetir como de auto-julgamento, a primeira coisa que eu vou praticar é o quê? É a meditação, certo? Estou vendo seu último comentário, acaba entrando no automático, né? Exato. Essa questão da ação automática, em algumas situações ela é positiva, em outras é preciso mais atenção. O que poderia ser uma situação positiva da gente estar entrando no automático, né? Por exemplo, dirigir. Chega um momento em que, quando eu começo a dirigir, e quem tem carteira que sabe, pode me confirmar ou trazer algum outro ponto de vista, é que eu penso, né, para pisar na embreagem, para passar a primeira, para transferir para a segunda, dar ré, olhar no retrovisor. Então, no primeiro momento, nos primeiros passos, eu penso em tudo, eu estou presente e atenciosa, né? Eu, pelo menos, quando eu tirei carteira, eu não estava presente na presença, na serenidade, não, eu estava ali super atenta para ver onde que eu estava pondo a mão, onde que eu estava pondo o pé, né? Eu não acreditava nem que um dia eu ia conseguir dirigir. Porque eu olhava para o retrovisor e me mostrava lá atrás. Que coisa louca, né? Sendo que eu ando olhando para frente. Então, foi um desafio vencido, né? Hoje a gente pensa nisso e ri. Mas para quem está começando qualquer empreendimento, é uma situação nova. Então, chegou um momento que dirigir se tornou algo mais automático. Mas continua sendo muito necessário a presença e a atenção. Mas alguns passos se tornaram automáticos. E até aí tudo bem, é positivo. Mas quando eu falo de um estado da mente, onde hoje eu obtenho tantas informações, internas e externas, esse padrão automático, tanto comportamental, do que eu faço no automatismo, quanto o que eu penso sobre mim ou sobre o outro, que eu já gero uma reação automática, ele já precisa um pouco mais de atenção. Porque é nesse momento que a gente muitas vezes cai numa armadilha, quando a gente não percebe que aqueles pensamentos, eles não estão vindo de um lugar de presença e de pureza e de fluidez. Eles estão vindo de padrões repetitivos da minha mente, das crenças que eu adquiri ao longo da minha história. E aí, voltar para esse caminho da autoobservação é muito importante, essa trajetória, porque ela vai me dar de novo uma autonomia, uma autoridade, de certa forma, de eu voltar a escolher. Não de um lugar da mente que julga, mas de um lugar de presença que pode observar o todo, né? A minha história e a história na qual eu estou inserida e as histórias que estão interligadas à minha, de um lugar mais de autocompaixão, de consciência, de discernimento. E por que eu estou trazendo esse assunto nesse nível de profundidade que começou lá com uma pedrinha no sapato? Porque elas estão interligadas, né? E imagens rápidas nos trazem a consciência. E às vezes um caminho mais amplo, né, de olhar para o todo no dia a dia, numa situação que me exige uma resposta rápida,
Eu não consigo fazer essa volta inteira na mente, e nem é mesmo para fazer, né? E aí eu te convido você que me assiste agora, ao vivo ou depois, a, a olhar a construir esse lugar de presença. Esse lugar onde, à medida que eu vou criando um nível de energia, uma reserva, né? Através da meditação. E desde a primeira aula, eu sugeri, eu gosto de trazer isso de novo, que é, se essa é a sua primeira aula que você está assistindo, e não assistiu as anteriores, fica à vontade para assistir as anteriores, porque ela traz uma sequência, né? Uma sequência tanto do caminho que eu percorri, quanto dos 4 passos. E aí eu sugiro editor e acha que isso é um lugar muito difícil de acessar, como um dia eu imaginei que dirigir seria algo inalcançável, porque o retrovisor me mostrava para trás, sendo que tinha aquelas ferramentas, né? E eu não saberia como ir para frente. Então eu te falo que sim, é possível. Como tudo, no início é bastante desafiador, mas a gente precisa dar um passinho de cada vez. Então, o primeiro passo que eu te convido a dar no caminho da meditação é você tirar 3 minutos por dia. Você acredita que é possível? Eu acredito. 1 minuto na parte da manhã, 1 minuto na parte da tarde e 1 minuto à noite. Se possível, no mesmo horário. Se não, escolha no período da manhã 1 minuto, no período da tarde outro e à noite também um. O que você vai fazer nesse 1 minuto? Você vai tomar consciência da sua respiração. Mas, Kátia, eu não preciso tomar consciência da respiração, eu estou respirando. Exato. Exatamente por estar no automático a sua respiração, você muitas vezes não percebe o que está acontecendo no seu sistema físico, mental, emocional e também, quiçá, espiritual. E o seu corpo é esse canal para te falar, né? Ele é essa antena que capta as coisas fora e ele está te dando, emitindo sinais para você o tempo todo. E quando a gente fica nervoso, é tomado de uma situação que nos assusta, a respiração fica ofegante, você, né? Você envia energia para todo o corpo, né? Você arrepia, você fica nervoso, fica atento. E isso manda uma descarga, né? Uma descarga elétrica no corpo muito grande. E aí, a respiração, a boa e velha companheira, né, de 24 horas. Você pode ficar um período sem comer, um período sem beber, mas você não consegue ficar mais do que alguns minutos para quem tem um desenvolvimento sem respirar. Então, a respiração é o caminho que está ao seu lado e que pode te trazer de volta a essa conexão, é o primeiro passo. Então, você vai ficar em uma posição confortável, né, de coluna ereta, fecha os seus olhos ou não, mas talvez no início é interessante, eu particularmente gosto. Coloca 1 minuto no seu celular e acompanha, né, esse movimento aí da respiração. Observa a hora que você inspira e expira. E aí você, à medida que você começa a se abrir para observar a sua respiração, talvez você observe um fluxo maior de pensamentos. Você fala, nossa, eu comecei a prestar atenção na respiração e aquilo aumentou, estou pensando mais, estou mais agitada. Não, na verdade tudo esteve ali. Mas você não estava presente para perceber como estava a sua mente, como estava o seu momento, né? O seu sistema interno. E aí, através da respiração, você vai se perceber, né? Perceber o que você está sentindo. Gente, para o caminho do autoconhecimento, tem algo que é imprescindível e que se chama coragem. Coragem para olhar para dentro, coragem para se ouvir, coragem para perceber o que está ao seu redor. Não tem como você ir adiante, ir para dentro sem coragem.
E para mim, coragem é a ação do coração. A coragem não tem a ver com a ausência de medo, de forma alguma. A coragem tem a ver com essa vontade de ir mais, né? De alcançar mais, de ter mais da vida te proporcionar um novo olhar. E aí não tem como eu ir para esse novo olhar sem desapegar do olhar antigo. Faz sentido para você? Essa visão do todo? Então, nesse caminho de reconhecer a pedrinha no sapato, até a gente tirar e ter um alívio e agradecer, hoje a gente vai realmente focar nessa criação dessa reserva de energia que a meditação te proporciona, que é realmente, inicialmente, algumas pessoas, teve uma pessoa que eu já havia comentado até antes de começar as aulas sobre esses 3 minutinhos, e essa pessoa me deu um retorno, falou assim, Kátia, hoje eu nunca tinha meditado, essa pessoa me disse. Hoje eu medito 5 minutos direto, às vezes chegando a 10. E eu não ponho relógio, eu fico só na respiração. E eu achava que eu não conseguiria, olha aí, né? É uma situação nova de quem nunca tinha respirado. Mas quando eu vejo, eu estou presente. E eu perguntei a ela: os seus pensamentos diminuíram? Ela falou: não, meus pensamentos continuam muitos até, mas eu não dou ouvido a eles. Gente, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque isso é um aprendizado de cada um, esse aprendizado inerente à experiência dessa pessoa. E é para isso que a gente está aqui, para reconhecer os nossos recursos internos, reconhecer a nossa capacidade de além ao óbvio, de além dos nossos rótulos mentais, principalmente sobre nós mesmos, né? O rótulo que eu tenho do outro não é senão um espelho desse rótulo com o qual eu me julgo, às vezes, com tanta firmeza, né? Com tanta rigidez. Bacana? Bom, quero saber se vocês têm dúvidas, se alguém tem alguma pergunta, tá? Hoje eu quero mais deixar essa questão da gente tomar consciência dessa zona de conforto que na verdade é super desconfortável, mas que às vezes precisa vir uma situação externa, às vezes eu preciso ter uma perda na minha vida para me dar conta que eu preciso mudar de fase no joguinho da vida. Então, quero saber se tudo que eu disse até aqui fez sentido, está fazendo sentido. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre esse tema, se o que eu abordei trouxe clareza, foi suficiente, se você quer aprofundar mais, se não trouxe, então comenta aqui, comenta agora, pois hoje eu quero fazer uma aula mais breve para a gente ficar com essa pincelada, né, desse assunto. E se você tem alguma pergunta, ok? Eu vou continuar abordando esse tema ao longo dessa semana e da outra, né? E a gente vai fazer dessa forma, né? Dentro desse aspecto de uma situação que incomoda, hoje a gente vai falar da perspectiva da meditação, né? Primeiro criar uma reserva para poder olhar na próxima quinta como escutar, né? Como observar isso e ter compaixão comigo e com o outro, que às vezes me aciona por olhar para essa situação. Na semana que vem vou trazer o que eu posso fazer com isso, né? De que maneira isso pode ser útil a mim. Como eu posso agradecer isso e transformar, né? É o caminho da transformação. E até chegar a, a isso que transborda, né? Que é o, para mim, a abundância vem daí, desse transbordar de uma situação que começou como algo que me incomodava e que a minha percepção, a minha consciência, a minha capacidade de transformar gera primeiro um alívio para mim, né? Um alívio real, efetivo na minha história e de que forma essa minha experiência
pode beneficiar outros, né? Eu tenho certeza que para você que está me assistindo, isso também pode seguir uma trajetória de transformação pessoal e uma transformação maior coletiva, né? Proporcionando um caminho mais leve. Bom, quero aproveitar aqui o momento, dizer que todas as aulas que vocês estão assistindo, depois de dois dias, a gente está colocando no nosso canal no YouTube, né? Com o mesmo nome, Mega Transformação. E aí eu te convido a compartilhar essa aula com família, com amigos, com pessoas que talvez estejam também precisando dar esse olhar, né? Começar a criar essa, essa reserva energética através da meditação, através da presença, da consciência, da atenção plena, para saber lidar com os desafios, com as pedras no sapato, não achar que é o fim do mundo, mas que aquilo veio nos transformar e está vindo para a gente para que a gente possa ser uma pessoa melhor, né? Um agente de mudança no mundo, ok? Então, nós estamos no YouTube, aqui no Face, através do canal dessa página. Nós também estamos no Insta. E para você receber e estar sempre antenado e receber em primeira mão, né, faça a sua inscrição no www.megatransformacão.com.br, tudo junto. Não tem C cedilha, nem tio, certo? E tô vendo aqui, André tá chegando, seja bem-vinda, André. Hoje a aula foi mais breve, essa aula vai ficar aqui disponível, tá? Eu tô abrindo agora para perguntas, tá? Sobre esse tema, o tema dos desafios, das situações que às vezes a gente nem tinha dado conta que estão ali e que a gente precisa olhar para elas para fazer uma virada de chave, ok? Quero saber se vocês estão gostando também da frequência de aulas, que é às terças e quintas, às 20 horas. Quem não pode assistir depois, né? E então eu estou aqui para ouvir vocês, ok? E se a gente não tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, né? Tanto quero abrir esse momento aqui para comentários, não só para perguntas, para um momentinho de bate-papo. Então fica à vontade para fazer a sua participação aqui com a gente, ok? Mesmo quem chegou depois, se tiver alguma dúvida a partir do tema, né? Que é como, como obter esse alívio, né? Como deixar a vida mais leve a partir da consciência dessa pedra no sapato que está ali, né? E que eu preciso tirar. E eu queria trazer só mais uma coisa antes de fechar ainda nesse tema, que é muitas vezes a mudança da mentalidade. A gente está saindo de um lugar assim, né? Do chicotinho, né? Culpa, minha máxima culpa, para um lugar de consciência. E hoje eu percebo que uma mudança efetiva na vida, ela realmente só se dá quando eu mudo esse padrão mental sobre mim. Igual eu disse, se eu me reconheço, eu me identifico com o hábito, eu acho que aquilo é meu, fica muito mais difícil transformar, mudar. Mas se eu também não reconheço que eu tenho aquilo, fica impossível, né? Se eu reconheço uma dificuldade, ela já me causa uma situação. E se eu me apego àquilo como se aquilo fosse eu, como se aquilo fosse meu, é difícil mudar, né? Se eu reconheço que eu sou daquela maneira. Mas se eu não reconheço que eu tenho aquele comportamento, aí é simplesmente impossível qualquer mudança. Teve uma situação engraçada que aconteceu uma vez. Eu moro no sítio, né, com as meninas, e um dia a gente estava brincando e como está chegando uma turminha agora, boa noite, quem está chegando agora. Eu vou trazer mais um pouquinho, tá, gente? Vocês estão chegando, então eu quero receber vocês ainda.
mas quero dizer que a gente já estava assim mais nos finalmente. Mas eu quero compartilhar uma situação engraçada. Teve uma vez que estávamos no sítio conversando, jantando, e as outras três imitavam um comportamento, né, da outra, assim, às vezes um trejeito e tal. E qual não foi a surpresa quando duas ou mais de nós não sabíamos que tinha aquele bordão, aquele comportamento? E foi tão engraçado, gente, porque imagina, é, você se reúne com alguns amigos, com alguém da família, e, e aí a gente brinca, né? Não foi nem com crítica, nem com ironia, não foi, foi uma coisa bem, bem leve assim mesmo, foi de boa. Mas a gente estava imitando, tipo assim, adivinha de quem é esse gesto, né? E aí, uma das pessoas não sabia o que ela fazia. Ela falou assim, eu? E era, e era uma expressão verbal. Na hora que ela se deu conta que ela falava, aí ela começou a repetir aquela expressão várias vezes. Aí a ficha dela caiu, que ela fazia aquilo. Gente, foi uma gargalhada infinita, sabe? Porque ela estava se dando conta pela primeira vez de algo que ela fazia há muito tempo. E para a gente que estava assistindo foi muito engraçado também. E tirando a brincadeira desse momento, isso é muito mais real do que a gente imagina. Às vezes a gente não tem consciência do nosso padrão de comportamento, que dirá dos padrões de pensamento. Então, como que eu posso mudar algo na minha vida se eu não sei aonde eu estou? Se eu não reconheço aquela pedra, se eu não reconheço aquela dor, se eu não reconheço um padrão, às vezes, de julgamento, de crítica, que seja com outro, que seja comigo, né? Que seja um comportamento nocivo, alimentar, se eu não tiro um tempo para descansar, para beber uma água, enfim, em qualquer situação, se eu não tomo a consciência do que eu estou fazendo, eu não tenho como mudar. Se eu tenho consciência e, e eu começo a mudar, ela me dá uma oportunidade, mas se eu não tomo consciência, é impossível qualquer mudança. Faz sentido isso para vocês? Eu preciso primeiro tomar consciência de um comportamento para aí sim tomar a decisão de mudar, né? Então, assim, é um observador, é uma expressão que eu gosto, que é o observador desapegado, ou seja, eu reconheço, mas eu não me apego de falar, nossa, eu nasci sem síndrome de Gabriela, pelo amor de Deus. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, é algo que eu estou passando, né? Que talvez por mais antigo, por mais arraigado que eu seja, que eu tenha, eu posso mudar a partir do momento que eu tomo a decisão de mudar, ok? Gratidão, por ouvirem. Queria saber se vocês se identificam com o que eu trouxe. Quero saber se você tem algum padrão de comportamento que você nem se dá conta. Aliás, se você não se dá conta, você não vai colocar. Mas que você descobriu depois que você tinha, que precisou alguém te dar um toque, né? Alguém chegar para você e falar, fulano, eu queria falar isso para você, né? Ou se você já chegou para alguém e foi, né? Esse anjo aí, esse porta-voz de mostrar como que o outro estava passando e às vezes ele não tinha consciência. Bom, tem algo mais a trazer sobre isso? A participação de vocês é muito importante para mim, tá, gente? Que seja concordo, discordo, repete, para eu saber que vocês estão entendendo, que está claro e que a linha que eu estou seguindo tá agregando para vocês. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí para colocar seus comentários. E eu quero, mais uma vez aqui, diante disso, do que eu disse, não só abrir para comentários, mas abrir para perguntas, né? Para as nossas perguntas finais. Quero deixar esse momento para isso. Ok.
Ana aqui está trazendo, né? Vitimização. Eu me enxerguei me vitimizando várias vezes. Ok, obrigada, Ana. Gente, é interessante isso, porque quando a gente reconhece um padrão que a gente tem e não se dava conta, aí é como se eu tomasse consciência de que a pedra está no meu sapato. E aí sim dói, e aí sim incomoda, e aí sim o meu comportamento me incomoda, e aí sim o outro me incomoda, né? Por quê? Eu faço algo que eu não sabia que fazia, e quando eu me dou conta, os véus da ilusão saíram da minha frente. Aí sim eu vou precisar lidar com a pedra no sapato, ok? Mas eu sugiro os 3 minutos de meditação. Quero saber se vocês estão fazendo, se já experimentaram, qual é a sensação, se está percebendo diferença, né? E meditação é igual banho, né? Não dá para ser um dia sim, um dia não. É banho todo dia, assim como sono e tudo mais. Pra eu sugiro essa meditação. Eu sugiro que você faça uma meditação diária, que seja essa ou alguma que você já conhece e pratica. Para quem nunca meditou, pode ser uma meditação guiada também. Na internet tem várias. Algo que você se identifique. Mas eu gosto também de sugerir essa de 3 minutos para você já começar de um lugar de autonomia, certo? Autonomia com você criar autoridade com você, né? Você criar essa reserva e saber que você pode contar com você na hora que não tiver uma internet, algo assim. Você começa a obter esses recursos a partir de dentro. Por isso eu sempre sugiro essas três. Por quê, gente? Na hora que, como a Ana trouxe aqui, na hora que se você não cria essa reserva de energia, e se você não começa a trabalhar o auto-amor e a autocompaixão, quando você se dá conta dos seus comportamentos, e se você já tem o hábito de ser uma pessoa muito crítica com você ou com o outro, na hora que os véus começam a sair, o que acontece? A dor é muito grande, porque você percebe algo que estava ali o tempo todo, você não começou a agir assim, aquilo sempre esteve. Mas se você não tem essa reserva de energia, de auto-amor, quando você se dá conta da dor que você está criando a você mesmo, você pode se tornar o seu pior algoz. E não é nesse caminho que a gente quer seguir, não é mesmo? Pelo contrário, a gente quer seguir o caminho do auto-amor. Então, para que eu possa seguir no meu caminho do auto-amor, eu preciso realmente olhar para essa situação de uma maneira de observador, né? Do observador desapegado. Opa, eu reconheço que eu tenho esse comportamento, mas eu não sou esse comportamento, certo? Quero dar mais uma boa noite a todos que chegaram depois. Sejam bem-vindos. Então, entendem isso? O porquê que eu sempre reforço a importância dessa prática da meditação? Porque a gente tem milhões de informações na mente, no mercado, no mundo, na sociedade, e chove, 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 e né, qualquer momento a gente dá uma pane, né? Porque está com excesso, além da capacidade. Então, além de você, através da meditação, baixar o seu ritmo, trazer oxigenação, consciência, uma limpeza, você vai poder olhar para aquelas situações que te envolvem, que te afligem de uma maneira mais compassiva, mais amorosa, em primeiro lugar com você mesmo, né? A gente só consegue oferecer amor ao outro se a gente já se ama, se a gente tem esse caminho aí da autocompaixão. Concordam? Bom, enquanto vocês estão comentando bastante, né, gente? Em silêncio, eu quero fazer uma pergunta para vocês, ok? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Ok, tem uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta agora, eu vou ler. Qual a melhor forma de contar para uma pessoa que ela tem hábitos repetitivos e limitantes?
Você poderia me dar um exemplo de um hábito repetitivo e limitante, porque está muito amplo essa. Vamos trazer uma situação mais concreta? Pode dar um exemplo mesmo? Enquanto esse exemplo vai sendo mais esclarecido, eu já quero começar a comentar essa pergunta. Pessoa que explora, né, que tem acessos de raiva com frequência e não percebe. Muito bom. Bom, primeira coisa, não fale na hora que ela estiver tendo um acesso de raiva. Combinado? Para a sua saúde de todos nós? É verdade, né? Na hora que a gente tá com muita energia, está exaltado, a pior coisa do mundo é alguém chegar para a gente e falar, né? Se a pessoa se ela já tem esse padrão, ela talvez não esteja apta a ouvir, né? Então, a primeira coisa é de que lugar em você quer dar esse toque, né? De um lugar de compaixão, de um lugar de julgamento, de crítica. Então, acho que a primeira coisa é a gente olhar para dentro, né? Quem em mim, qual parte minha quer avisar essa pessoa, né? É alguém que realmente quer ajudar? É alguém que está olhando só isso, né? É alguém que quer se colocar acima ou abaixo? Enfim, quem em mim, né, quer falar para essa pessoa? Segundo aspecto, esse toque que eu vou dar para essa pessoa vai ser útil a ela, né? Se ela tomar consciência, vai ser útil a ela? Terceiro, eu estou pronta para qualquer resposta que essa pessoa me der? Então, assim, eu gosto de olhar sobre esses aspectos, porque o outro, ele está me mostrando algo, né? Muitas vezes a gente precisa mesmo chegar para a pessoa e dar um toque. Não estou, eu vou chegar nesse assunto ainda. Mas como a gente está trazendo muito o tempo todo o caminho do autoconhecimento e da autoconsciência, é importante também entender quem em mim quer dar o recado, né? E como eu vou reagir, como eu vou responder, independente da resposta do outro, tá? Então, primeiro isso. E aí, qual a melhor forma de contar para uma pessoa que ela tem hábitos repetitivos e limitantes? Então, tem esse exemplo aí de alguém com uma explosão de raiva e não percebe. Pode ter alguém que fala muito, né? Fala aquela expressão, fala pelos cotovelos e às vezes também não se dá conta. Enfim, pode ter N situações. Quero saber, você que está aqui assistindo até agora, se você conhece alguém que tem um padrão repetitivo, muitas vezes assim, limitante mesmo, né? Que te gera um incômodo e que você gostaria de falar para essa pessoa. Não vai colocar quem, tá? Por favor. Mas me diga se tem e qual é esse comportamento. Coloca aqui enquanto eu vou respondendo a pergunta, tá? Coloca aqui para mim se você tem esse desafio na sua vida, né? De ter alguém do seu convívio, ou familiar, ou profissional, ou em algum núcleo social que você frequenta, que tem um padrão que te afeta de alguma forma e que você gostaria de falar com essa pessoa, dar um toque nela, mas você não sabe como chegar a essa pessoa, tá bom? Então coloca aqui, por favor, para a gente construir junto, né? Essa nova realidade, essa maneira aí de colocar. Bom, pegando esse exemplo aqui da pergunta, eu esperaria um momento. Isso sou eu, tá, gente?
é muito pessoal, assim, essa resposta. Eu não acho que existe uma única resposta para essa pergunta. Mas, particularmente hoje, pela minha história, até pelo meu próprio comportamento, que já foi muito explosivo, eu e muito reativo, né? E às vezes isso envolve relações próximas, onde lembra do joelhinho? Já tem um desgaste, então é preciso ter um cuidado primeiro comigo e um cuidado com o outro para a gente poder conversar. Então, eu procuraria estar serena, procuraria um momento que essa pessoa também estivesse serena e chamaria ela para conversar. E seria muito franca, sim. Muito franca também é relativo, tá? Muito franca não é falar tudo que vem à minha mente. Então, uma maneira legal da gente trazer para o outro algo que nos incomoda é trazer o fato sem julgamento. O que é isso? O que significa eu trazer o fato sem julgamento? Se eu chego para uma pessoa e falo que ela está explodindo de raiva, já tem um julgamento ali. Um fato é aquilo que qualquer pessoa vê como se fosse numa filmagem sem som. Imagina, traz na sua mente aí uma pessoa que está explodindo de raiva, né? Igual aqui foi colocado. Ela tem um comportamento corporal, né? Que vai junto. Pode ser que ela seja descendente de italiano e eles falam alto, né? Mexem muito os braços, gesticulam. E para mim, assim, eu também tenho antepassados, também sou descendente de italiano. Então, assim, para quem não é e vê aquele comportamento, às vezes a pessoa tá gritando, né? Tá explosiva, mas às vezes é da cultura dela. Então, mas ela não sabe se é da cultura ou se não é, ela não sabe que aquilo me incomoda. Então é legal chegar e falar assim. Então eu vou trazer da minha perspectiva, ok? Então primeiro eu vou trazer o fato, né? Lembrando que o fato é essa imagem que eu posso descrever, que qualquer pessoa, se eu descrever a cena, ela vai enxergar a mesma situação. Então, eu queria colocar esse exercício para vocês comentarem, né? Imagina uma pessoa que você vê essa imagem, que ela está falando alto, que ela está explodindo, como você descreveria esse fato? Vamos treinar aqui na prática. Coloca aí para mim uma pessoa que está com um comportamento desse, como você descreve essa imagem? O que você vê? Coloca aqui para mim. Todo mundo que está me ouvindo, eu peço que ajude a gente a desvendar, né? A desvendar essa situação. Que esse exercício vai valer para todo mundo, gente. Então, vamos participar. Coloca aqui seu comentário. Como essa cena de uma pessoa que está exaltada, que está falando, né, num tom mais alto. Como que eu posso chegar para essa pessoa e comentar esse fato? Quero saber se você consegue, se não consegue, se é desafiador ou não. Coloca aí para mim. Quero ouvir você. Vou esperar um pouquinho, alguns instantes, até vocês colocarem seus pontos de vista. Ok? Ah, chegou um aqui, vamos ver. Estou observando que você está falando um pouco alto, né? Uma outra pessoa, é super desafiador para mim, é o meu grande teste. Ok. Então, esse é o teste. Vamos juntos, né? Aqui a gente está aqui exatamente para isso. Então, coloca a sua maneira de ver, Ana, como você falaria. Tá. Nesse momento, eu entendo que é desafiador, é legal você colocar como você se sente.
E, e talvez isso vai ser uma outra coisa é o segundo passo, mas o primeiro passo, até para ajudar a pessoa que não está sabendo às vezes que ela tem aquele comportamento, é importante te descrever a cena, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai descrever o fato, né? Olha, quando eu quero conversar com você, eu vejo, às vezes, você gesticulando muito, o seu tom de voz não é o seu tom habitual, é um tom mais alto, sabe? Isso, vejo uma pessoa que me dá medo. Então, imagina a gente chegar para essa pessoa e falar isso. Então, assim, é uma descrição do fato que é importante, que é a forma, que é o que a gente vai dizer a essa pessoa, tá? Então, essa descrição é importante, né? Aqui tem um comentário, estou observando que você está falando um pouco alto. É uma maneira delicada, né? Até de abordar, mas já é um primeiro passo. Ok. Bom, gente, vamos olhar para essa situação agora como exercício, tá bom? Então, acionem dentro de cada um o seu observador desapegado, num primeiro momento, para a gente tentar olhar essa cena. Eu imagino que é muito. Eu imagino não, eu sei o quanto é desafiador, tá bom? Então, vou pegar um pouco do que cada um está trazendo para que a gente possa começar a construir, né, essa situação juntas, né? Como que eu posso chegar para alguém e falar para ela que o comportamento dela me dá medo, me deixa acuada, né? Sem assustar ela também. Talvez não tenha como, porque talvez aquilo realmente me desestabilize tanto que eu preciso trazer para ela, tá bom? Mas então vou dar um exemplo aqui. Teve só uma pessoa que falou o que vê. As outras falaram o que sente. Então é interessante, é importante a gente exercitar a cena, né? Lembrando que quando eu estou falando do fato, eu estou descrevendo uma cena. Nesse caso aqui onde está escrito assim, estou observando que você está falando um pouco alto, não é uma cena, é uma cena que não é exatamente uma descrição da cena, né? É opinião, né? É opinião. Por mais que use a palavra percebo e alto, não é algo que, se todo mundo vê, vai ter a mesma impressão, certo? Fica claro o que é um fato do que é uma opinião, tá bom? Então, assim, vou pegar aqui uma situação para a gente ver uma opinião e um fato. Temos aqui um copo com água e ele tá com os 2 dedinhos só de água. Já tá com 2 dedos. E muitas vezes, né, tem várias abordagens na internet que quando o copo está com a metade de água, algumas pessoas falam, eu vejo um copo meio vazio, e outros falam, eu vejo um copo meio cheio. Meio cheio ou meio vazio são opiniões, mesmo que uma seja pessimista, a outra otimista, certo? É uma opinião. Então, o fato é, eu tenho um copo com água, um copo de vidro, com água. Eu não sei se é uma água, se eu só olhar, não sei se é uma água potável ou não. Mas eu tenho um copo que, pela minha mão, dá 2 dedos de água. Este é um fato. Um copo de vidro com água dentro, água cristalina. Ainda só olhar, não sei se ela é potável ou não. E que tem 2 dedos. Falar que o copo está meio cheio ou meio vazio é uma opinião. Ficou mais claro que é uma descrição de um fato do que uma opinião de um fato? Então, como eu vou chegar para essa pessoa e falar, olha, você está gritando muito e me incomoda. Então, se é uma pessoa que já tem tendência a explosivo e você chega para ela e fala que ela está gritando, ela já vai ficar nervosa, né? Então, a primeira coisa é escolher um momento que você está em paz
e que a outra pessoa aparentemente está, né? Eu não sei como que ela vai reagir, lembrando disso. E também sem expectativa, sabe? Faça como exercício, tá? Faça como exercício para você se experimentar. Se experimentar se expressando, não existe um caminho certo, e se experimentar recebendo a resposta dessa pessoa, ok? Então, partindo desse princípio, o que eu poderia dizer, olha, traz um dia, sabe? Não traz toda a situação. Se você falar, você sempre fala gritando, já fechou o céu, né? Aí já vai ter raio e trovoada. Traga uma situação simples, específica e concreta. Fulano, Beltrano, quinta-feira passada eu cheguei para conversar com você sobre um assunto XYZ e na hora que eu comecei a abordar, você estava falando de uma maneira que, sim, você pode até trazer algo mais próximo. A forma que você falou, para mim, para o meu ponto de vista, tá bom? Deixa bem claro que não quer dizer que a pessoa assim, mas a melhor palavra para mim é um tom alto. Para mim, sabe? Porque é diferente falar você fez isso de falar para mim. Porque para mim você está assumindo a responsabilidade daquele ponto de vista, que às vezes é um julgamento, sim. Então, assim, para mim é um lugar exaltado, para mim é um tom muito acima do que a gente costuma conversar em outras situações. Então, quando eu vim conversar e você falou, eu me senti acuada, eu senti medo. Eu fiquei nervosa, minha mão tremeu, minha respiração ficou curta. Você está falando do outro? Não, você está falando de como você reagiu àquela situação. E aí você traz algo que é importante para você num diálogo, né? Para que você possa realmente construir. O que é importante para você nessa hora? Coloca aqui. Uma conexão com essa pessoa. É importante ser ouvida, né? É importante acolhimento. É importante um entendimento entre as partes. Coloca aqui para mim nos comentários. O que você espera dessa conversa, né? Que resultado diferente? Qual a sua necessidade que você quer alcançar com essa pessoa? Então, quando a gente traz esses passos com clareza na nossa mente, a gente tem recursos que não são do julgamento, que são de um lugar de construir um laço para chegar para essa pessoa e falar a sua percepção e o que você espera. Faz sentido até aqui? A gente não acabou o exercício, mas quero saber se está trazendo clareza, ok? Obrigada, Elisa. Entendimento, compreensão, ótimo. O que mais, gente? É legal essa abordagem, gente, porque muitas vezes a pessoa que tem um comportamento assim de um volume bem alto, né, de gesticular, um comportamento mais exaltado, algumas vezes ela sabe e outras vezes ela não sabe. Eu te falo por experiência própria. Eu muitas vezes já tive isso e não tinha consciência. Então, não é um lugar impossível que a pessoa não tenha consciência. Coloca aqui para mim. Tá, tem aqui, Vanessa trouxe um diálogo, né? Bom, se você continuar nesse nervosismo todo, repetidas vezes, o coração vai acabar pifando. E acho que você quer viver um pouco mais. Muito bom. Então, vamos fazer um exercício de respiração? Assim você se acalma e não me deixa nervosa também. Acho que eu falaria assim. Adorei. Bacana, assim. É o início, né, Vanessa? Assim. Acho legal, assim, a gente trazer, né? Ok, é uma forma de começar, sem dúvida, né? Mas uma coisa que conecta, tá? O que desconecta numa conversa? Quando há diretamente, objetivamente ou sutilmente uma acusação. Isso desconecta, né?
Quando eu falo você tá assim, você tá assado, eu tô desconectando. Porque se a pessoa já tá numa reatividade, ela vai se armar mais, certo? E eu posso entender isso tanto sendo a pessoa que ouve, o assustado, né? Quanto a pessoa que às vezes assusta, né? Porque vamos combinar. Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, mesmo que a gente demonstre isso de maneiras diferentes. Então, além de falar do comportamento do outro, eu preciso falar como eu me sinto, ok? E o que eu espero dessa conversa. Porque aí você chama a pessoa para um outro lugar também. Às vezes ela está naquele padrão que a gente acabou de falar, automático, repetitivo e, além do mais, inconsciente. Então, se eu falo para essa pessoa o que o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo e o que eu espero, eu posso criar nela um espaço, ok? Porque nessa loucura toda, com certeza, ela não está se dando um espaço interno, mas eu permito que ela crie um espaço para se ver e para gerar um diálogo. E eu já vou avisando. Por que que é importante não ter expectativa? Porque às vezes é a primeira vez que você ou qualquer pessoa vai falar com ela de um lugar diferente. E por mais que ela até entenda, plante uma sementinha, às vezes ela ainda vai responder na reatividade que ela está habituada. Por isso, é desafiador, mas é experimentando que a gente vai ver também como que a gente vai reagir, ok? Como nós também vamos. Então, assim, tudo isso aqui a gente está falando dos bastidores, né? A gente só vai saber como o outro vai reagir ou eu na prática. Ok. Mas acho que tá muito bom aqui a participação de todos, tá excelente que vocês estão colocando, tá me ajudando muito a ter clareza, tá? Então, Márcia aqui colocou. Sinto necessidade de deixar claro o meu sentimento de temor, quero compreensão. Ok. Márcia, nessa frase, o que eu te digo é que a sua necessidade é de compreensão e o seu sentimento é de medo. Então, são duas coisas diferentes, né? Uma é a mente que observa o fato, né? Nossa, fulano tá exaltado, tá nervoso, e aí como que eu me sinto? Nossa, eu tô com taquicardia aqui. O outro tá lá e eu tô aqui super nervosa, já tô ansiosa, não sei nem como responder essa pessoa. E eu quero uma conexão, eu quero serenidade, né? Eu preciso de compreensão nesse diálogo, nesse entendimento, ok? E aí, quando eu falo, podem colocar aí os 4 passos, né? Descreva o fato. Esses passos que eu estou trazendo para vocês, eles são os passos de uma comunicação da CNV, que é a sigla de comunicação não violenta. Então, esses são os 4 caminhos, né? Os 4 passos fundamentais, o fundamento básico. Então, observação do fato, falar como eu me sinto, expressão da minha necessidade, ok? E aí, então, eu vou procurar gerar um diálogo, que é fazer um pedido. Você pode falar num tom mais baixo? Você pode se acalmar para a gente continuar essa conversa depois, tá bom? Que pedido você faria para as pessoas para uma pessoa assim nessa hora? De que maneira você pediria essa pessoa para se conectar novamente, ok? Então, essa é a última pergunta. Coloca aqui, que a gente já está chegando ao final da live desse exercício. E quero saber se ficou claro para todo mundo, né? Quero saber a quem fez a pergunta se trouxe mais clareza para a situação. Quero saber a todos que também estão participando se vocês se sentem aptos a experimentar. Quero deixar esse desafio, tá bom? Até a nossa próxima aula aí de quinta-feira. Experimentem e me respondam
como foi, né? Quem tiver oportunidade de testar esses passos no próximo diálogo. Ok. Ok, Elisa, vamos então, a gente pode conversar num outro momento, tá bom? Respeite-se, né? Respeite-se que se tá um tom acima internamente também, ok? Gratidão. Ok, obrigada a todos. Então, aqui foi dentro da nossa equipe mesmo que foi feita a pergunta e trouxe clareza. Bom, gente, quero agradecer a todos, tá bom, gente? E eu queria agradecer a virada da live, né, que a gente começou, de repente chegou mais gente, o pessoal começou a participar mais e a gente pôde engrandecer, né, enriquecer essa aula de hoje. Então, quem quiser pode mandar depois comentários no Mega, se for alguma coisa mais específica também pode nos procurar aí para que a gente possa dar as devidas orientações, ok? O que for possível ser no público aqui, o que precisar ser conversado no privado, então mande para nós nas mensagens, tá bom? Estamos aqui para ajudar vocês a clarear e nos ajudar a todos. E eu queria, para fechar, que a gente passa aqui para encerrar um minutinho de silêncio, intencionando, primeiro, algumas intenções, tá? Paz interna. E eu quero deixar esse exercício não só para quem está assistindo agora ao vivo, mas para quem for assistir depois. Porque todo momento de boas intenções para a gente, para o nosso ciclo e para o planeta, com certeza ajuda a deixar esse mundo mais leve, né? Então, vocês podem ir assumindo uma posição confortável, mas de coluna ereta. Eu vou direcionar e aí vocês já podem ir se preparando para isso. Nós vamos encerrar aqui, tá? Com esse exercício. Lembrando de pedir vocês para curtir nossos canais, assinar o nosso canal no YouTube. Não, tá tudo muito lindo aqui, tudo que tá todo mundo trazendo, a gente está aprendendo junto, né? Não tem essa de a gente não precisa pedir desculpa. Eu acho que é mais entender e agradecer, né? Agradecer o que vem. Certo? Então, vamos agora encerrando. E peço a você, nesse momento, fechar seus olhos, a começar a observar a sua respiração e intencione esse momento de silêncio, num primeiro momento a você mesmo, a criar essa reserva de energia, de presença, de auto-amor por você. E a partir disso, continue respirando, observando. Intencione também a sua casa, o seu ambiente de trabalho, onde você estiver agora, nos ouvindo. Amplie essa energia dentro de você para o ambiente que você está, um ambiente físico, para que essa energia possa contagiar positivamente esse local, abençoado, sagrado que você está. Que também direcione, né, a sua família, aos seus entes queridos. Quero encaminhar a cada respiração a gente expandindo essa energia a todas as pessoas envolvidas no desastre de Brumadinho. Precisamos ainda enviar muita luz, muito amor, muita consciência a todas as pessoas envolvidas, ao nosso país. E aí a gente expande mais, envolvendo todo o globo terrestre.
na luz, no amor, na consciência. Gratidão. E a gente vai voltando aqui. Fica à vontade para repetir esse exercício quantas vezes quiser. E saiba que ele é muito poderoso. Quero saber quem sente essa energia poderosa desse exercício e se está se sentindo melhor agora, depois de realizá-lo. Como comentários finais, vocês podem colocar aqui como você está se sentindo agora após esse breve exercício de respiração, de presença e de bênçãos, né? A você, aos seus, a todos nós. Gratidão. Bom, enquanto vocês vão deixando aqui seus comentários, fiquem à vontade para comentar. Eu vou encaminhando para o fim da nossa live de hoje. Quero agradecer a sua presença, como sempre. Agradecer a você que nos assiste agora diretamente, a você que nos assiste logo após, né? Num outro momento. E se você se identificou, se você acha que foi bom para você, te convido a compartilhar o link dessa aula. Lembrando que tanto no Face, no Insta e no YouTube, além da gente postar as aulas, no Insta não, tá? As aulas só estão aqui no Face e no YouTube. Mas a gente tem feito pequenos vídeos dos melhores momentos, onde a gente posta no Face, no YouTube e no Instagram. E se você quer que alguém assista e se motive, né? Começa mandando esses beijinhos, eu chamo de beijinho de beija-flor, que são pequenos trechos, né, dos melhores momentos, para que a pessoa, então, de repente, entenda um pouco dessa coisa gostosa que a gente está trocando aqui e, de repente, se inspire, tá? Mas envia apenas na intenção do amor, da entrega, sem esperar que realmente gere um resultado. Isso faz toda a diferença. Quando a gente entrega de coração, sem precisar esperar nada em troca. Aí, quando a gente menos espera, todas as sementinhas que a gente está semeando, um dia retornam, tá bom? Para nós e para todos os nossos. Gratidão, boa noite, boa semana e até quinta-feira, nesse mesmo canal, às 20 horas. Um beijo imenso. Boa noite, gratidão.